Boa noite, meu povo. Boa noite, Lorena, Carol, Fabrício, Nayara, Alexandre, todo mundo que já está por aqui. Tem mais gente chegando. Também boa noite, Jordana, nossa querida jornalista. Beleza, Jordana? Jéssica, também a nossa equipe da mídia aqui da associação. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje, quinta-feira, é um dia diferente, né, do nosso treinamento. A gente tinha feito numa sequência de terças-feiras, mas em função do EAD de mordomia da divisão sul-americana que está acontecendo nas terças-feiras, e a próxima terça será a última reunião, então a gente deslocou esse encontro para hoje. Então, muito obrigado porque vocês agendaram e estão com a gente aqui. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e ela será publicada posteriormente, caso você tenha alguma dúvida, queira consultar o conteúdo, ou mesmo aqueles que não puderam entrar ao vivo conosco poderão acessar depois. Mas que bom que você está aqui, porque com certeza sua presença aqui enriquece o nosso conteúdo, uma vez que existe interação, você pode tirar as dúvidas. E a questão de áudio, gente, é uma questão essencial. Quando a gente fala tanto de culto de igreja quanto de transmissão, imagem e áudio são as duas coisas mais importantes. E às vezes, a gente dá mais atenção, gasta mais recursos em relação à imagem do que áudio. Por exemplo, eu já tive muito problema com cabo de microfone. Alguém já teve problema com cabo de microfone? Gente, o camarada vai lá e compra um microfone bom, a caixa é boa, mas na hora do cabo, meu pai, gente, é aquele cabo mais barato que pegou ali na esquina, né? E aí fica com aquele humming que a gente diz, aquelas interferências e a gente não sabe de onde vem. E isso vai para o ar, principalmente quando a gente está transmitindo, né, pela internet. Então, o assunto áudio é um universo muito amplo, né? E, lógico, a gente não vai conseguir esgotar tudo aqui em 1h30, 1h20 minutos. No entanto, para esse momento, nós chamamos uma pessoa muito capacitada, um cara muito experiente. Para vocês terem ideia, ele começou na Rádio Novo Tempo de Valadares, que é uma rádio histórica da igreja, em 95. E só de Rede Novo Tempo de comunicação ele tem 15 anos. Eu estou falando do Ricardo Simões, que é engenheiro de áudio na Novo Tempo, responsável por muito daquilo que você ouve, né, quando você sintoniza a TV Novo Tempo, quando você ouve as músicas, os sermões das semanas especiais, muita coisa, até gravação de DVD e tantas outras coisas. O Ricardo Simões está por detrás de toda a engenharia de áudio, e é por isso que eu queria muito agradecer a você, amigo. Bom te ver aqui. Já trabalhamos juntos tanto na Novo Tempo. Ele acompanhou a minha formação do Arautos do Rei em uma das viagens que fizemos e fez diferença sempre, né? Muito bom ter você conosco. E reforçando aqui, né, Simões? Vai ser um bate-papo, vamos conversar aqui. Você pode abrir o seu áudio, perguntar em tempo real. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, mas aproveite ao máximo, tá bom? E, amigo, obrigado porque você topou separar um tempinho para estar com a gente aqui, beleza? O tempo é todo Beleza, seu. pastor. Muito obrigado pelo convite. Boa noite para todo mundo que está aqui, tá? Um prazer estar aqui com vocês. E, pastor, você já começou num ponto muito interessante, né? A importância entre o áudio e o vídeo. São três, eu coloco até uma terceira, que a gente também leva muito em conta, a iluminação. Eu sou preocupo com a iluminação, preocupo com o vídeo, e muitas vezes não levo tanto em conta o áudio, né, da transmissão, ou da própria igreja. Né? Tá lá o áudio, vou investir, comprei o melhor microfone que tem, comprei uma ótima mesa de som, uma caixa de som muito boa. Quando eu tenho que comprar um conector para fazer o cabo, poxa, mas esse conector é muito caro. Rapaz, esse conector que vai transmitir o áudio do seu microfone caro para sua mesa cara. Então é isso, assim, algumas importâncias. Hoje a gente vai preocupar muito com detalhes hoje. Não tem como passar uma fórmula secreta que, olha, o Ricardo vai trazer para a gente uma fórmula, as nossas lives vão melhorar agora para sempre, a gente nunca mais vai ter problema. Não, mas eu vou tentar ao máximo tirar as dúvidas de vocês e alguns pontos interessantes para a gente ter a transmissão. Hoje, assim, a gente vive uma situação hoje que a maioria das igrejas fazendo transmissão, as igrejas estão vazias, né? Mas então a gente vai tocar no ponto tanto da transmissão com a igreja sem o público, né, presencial ali, mas a gente sabe que às vezes o público é bem maior na transmissão do que o público que tem na igreja. E quando a gente voltar ao normal, né, a transmissão também com o público na igreja. E tem alguns detalhes que a gente tem que levar em conta nisso, tá bom?
assim, qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Assim, eu nem trouxe papel, nem nada, nem PowerPoint. Eu quero trocar uma ideia com vocês mesmo. Eu quero saber da realidade de cada um para a gente ir falando junto, tá? Um dos pontos que eu queria começar falando com vocês é sobre de onde eu vou tirar o sinal para minha transmissão. Né? Muitas vezes eu tenho a minha mesa de som, uma interface de áudio, né? Ou até o próprio microfone. Vou ligar ou no computador que está no OBS, ou na interface, ou na mesa de som da igreja. E daí, como que eu faço para tirar esse áudio? Ricardo, tem algum equipamento que eu tenho que passar que vai melhorar esse áudio? Tem algum equalizador, compressor, alguma coisa que me ajude nisso? Existe uma verdade no áudio. O menos é mais. Tá? Quanto menos equipamentos vocês tiverem, tá? E os equipamentos que vocês têm, deixa eu explicar melhor. Às vezes eu tenho aqui, Ricardo, eu tenho lá na igreja guardado, eu tenho um compressor, eu tenho um equalizador, eu tenho vários equipamentos, mas eu não sei utilizá-lo direito. Então, vamos partir da mesa de som direto para o computador, para a gente tirar o melhor resultado disso possível, tá? Ricardo, mas eu estou tendo um culto na minha igreja, eu tenho um equalizador lá, eu estou tirando o sinal que vai para o meu OBS, ou que vai para o meu vMix, ou para o meu celular. Eu tiro depois do equalizador? Não. Vamos tirar antes. Vamos tirar da saída da mesa. Algumas mesas têm aqui a saída de REC, certo? A saída de gravação. Vamos tirar dali para transmissão. Porque o equalizador que vocês usam na igreja é para corrigir o som da igreja. Tá? A minha igreja tem um muito grave dentro da igreja. Eu vou lá no equalizador e corrijo. Mas quem tem esse áudio em casa, não tem esse problema. Vocês imaginam, em casa o meu áudio já está certinho, que o computador, geralmente, nós temos que levar em conta que o computador está bom. Não tem problema nenhum, nem de grave, nem de agudo, nem de nada. Então, o sinal que está saindo da minha mesa vai direto para o computador e do computador já vai para a transmissão. Ou para a mesa de corte, eu não sei a realidade de cada um de vocês. Um outro ponto que a gente tem que levar em conta, o microfone que eu estou usando na igreja. Poxa, Ricardo, eu estou aproveitando que a igreja está vazia, eu queria usar o microfone de lapela. É legal eu usar o microfone de lapela? Dá muita mobilidade. O pastor sabe disso. Eu tenho as duas mãos livres aqui, fica fácil. Só que se a minha igreja não tiver acústica legal, vocês vão ter aquele som, um som oco, né? Muita reverberação no microfone. Por quê? Porque microfone de lapela é ideal usar em estúdios tratados, em locais com tratamentos acústicos. Então, cuidado com o uso de microfone, tá? Eu vou colocar uma lapela aqui, então, se a igreja for grande, então, estiver vazia, vai ser pior ainda o som, tá? Algumas coisas que eu quero levar em conta. Alguma dúvida? Vocês já querem começar perguntando alguma coisa? Pastor Jair, se eu tenho alguma dúvida, se eu queira perguntar, se eu queira levantar algum tópico, alguém quer perguntar alguma coisa? Senão, eu vou continuar falando algumas informações aqui. Ricardo, não, bacana isso aí, né? Inclusive, os pastores aqui, eles compraram, adquiriram, né, recentemente aquele microfonezinho, né? Headset. Exato, aquele fininho, né? Só que não é um Sennheiser, né? Não é um microfonezinho assim, né? É um microfone básico, ele resolve, Certo. mas talvez ele entre nessa realidade que você mencionou aí, né? Então, é importante que o pessoal dê uma atenção especial à qualidade desse áudio que está saindo ali. Pensando o quê? Aqui nós temos dois valores, né? Você tem a mobilidade do orador, né? Você tem, e isso é interessante para ele, mas qual é o grau de importância disso? A mobilidade dele ou a clareza com a qual o pessoal em casa vai ouvir, né? O que ele tem a dizer. Uma coisa que você falou que a gente tem que levar muito em conta. Igual, a gente sabe que o áudio e o vídeo têm o mesmo peso de importância, mas o visual é muito mais importante, tá? Levando em conta nisso, do que o áudio. Poxa, mas como assim, Ricardo? Eu estou com o microfone com fio, o pastor com aquele monte de informação, a Bíblia, às vezes uma água, então atrapalha. Esse microfone, a qualidade dele é tão boa? Não. Mas se eu conseguir ajeitar na mesa ali, ele tem um pouquinho de agudo demais, eu ajustar, dá para fazer a transmissão com ele? Dá. Então, é melhor você perder um pouco nisso,
e primar por uma qualidade, o visual bom, contando que se não interfira tanto na sua qualidade de som, então vale a pena você partir por esse princípio, tá? Então, você tem que sempre pesar os dois lados. É igual que a gente fala que vai fazer um projeto de som para a igreja. Poxa, eu estou com a mesa de som aqui, mas eu preciso trocar essa mesa, Ricardo, porque essa mesa de som minha aqui já tem 12 anos. Eu vou falar um negócio que nem todo mundo gosta de ouvir. Idade de equipamento não quer dizer que ele está na hora de trocar. Tá? Os melhores equipamentos de áudio que eu conheço têm mais de 30 anos. Tá? Se ele estiver em boa manutenção, estiver com boa qualidade, não quer dizer que ele precisa trocar. Ah, Ricardo, ele não tem os recursos que eu preciso. Ok, então vamos partir para uma coisa que tenha recurso e qualidade. Agora eu tenho uma mesa de som aqui na minha igreja. Ela está antiga, ela está boa. Quer dizer que eu tenho que trocar? Não, vamos investir em outro lugar que precisa. Vamos investir no microfone aqui. O microfone, sim, depois de um certo tempo, ele vai dar uma perda de qualidade. Tá? Então, a gente pode pensar nesse investimento. Tá? Isso, Ricardo, o que isso vai influenciar na minha transmissão? Amigo, hoje vocês têm que pensar o seguinte, que eu já havia falado, quanto menos vocês tiverem, é mais. Tá? Então, em que eu vou investir? Em cabos, vai ter uma boa transmissão. Às vezes, uma interface de áudio que você tenha. Por quê? Ah, Ricardo, eu uso a minha entradinha do computador, aquela entradinha P2 do computador, de fone de ouvido. A gente sabe que cabo P2, quem aqui que está aqui nunca passou raiva com cabo P2 é o cara mais sortudo do mundo. Tá? Porque você pega aquele infeliz daquele cabinho, ele vai dar mau contato, ele vai instalar na hora, ele vai desencaixar. Ricardo, tem outra solução? Tem. Ao invés de investir num microfone novo, vamos investir na prioridade. Hoje, a interface de áudio, uma plaquinha de som de boa qualidade, os meus cabos estão precisando trocar, a minha medusa que fica lá na frente já está na hora de trocar também. Tá? E vamos sempre pensar nisso. Olha, Ricardo, o pessoal veio aqui, veio um grupo cantar aqui, trouxe uma caixa de som nova, você tem que ver que coisa legal que é, cara. Eu queria colocar essas caixas aqui na igreja. Vocês estão precisando trocar as caixas agora? É a realidade? Não. Ok, então vamos pensar na realidade. Sempre pensar no projeto, não só levando em conta a transmissão, do áudio do todo da igreja, tá? Pensar no todo, quando eu for fazer um projeto. Ah, vou investir aqui agora, vou comprar um microfone novo, tá? Eu lembro na época que o pastor Jairo cantava no Arautos, ele pegou o melhor microfone da época. Eu quero aquele mesmo microfone que o Arautos tinha. Mas a minha mesa de som é uma mesa simplesinha. Não é mais fácil eu pegar, comprar um microfone um pouco mais inferior e uma mesa um pouco melhor para a gente igualar todo o projeto? Né? A gente pensar nisso, tá? Eu precisava tocar esse ponto com vocês, tá? Porque isso influencia muito no nosso resultado final, da nossa transmissão. Interessante isso que você falou. Ou seja, não adianta eu ter um elemento do som muito bom se os demais que são necessários para entregar aquilo não forem equivalentes, porque o nível será, assim, a situação será nivelada por baixo, né? Por baixo, sempre por baixo. Sempre por baixo, né? Ok. É a mesma coisa, eu comprei um carro zero, fui lá, comprei um Ferrari para mim. Mas eu vou procurar aquele combustível mais barato que tem, porque eu estou pagando a prestação da Ferrari. Uhum. Adiantou o quê? Eu não vou conseguir usufruir tudo que ela me fornece. Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, pessoal, você pode colocar a sua mãozinha aí e soltar a pergunta e a gente vai passando pelos assuntos, tá? Uma pergunta, Ricardo, essa coisa, já que você falou de preço, né? Marca, existe muita marca de som, né? Tem as famosas, existem categorias dentro dessas marcas, né? As linhas, né? Da Yamaha, da JBL, Sennheiser e por aí vai. O que você teria a dizer de custo-benefício hoje em dia? Porque o mercado ele sempre está lançando coisa nova. Você falou, tem mesa antiga, tem equipamento antigo que entrega muito bem hoje, às vezes até melhor, só que, né, às vezes tem um recurso que não está presente porque a tecnologia chegou. O que você poderia falar a respeito dessa questão de marca e custo-benefício hoje, pensando assim em elementos, por exemplo, microfone, tá? Mesa, né? Para uma igreja, a maioria das nossas igrejas aqui são templos para 150 pessoas, né? Às vezes um pouquinho menos,
um pouquinho mais, 200, 300 pessoas, algumas igrejas 300 pessoas. Então, pensando em igrejas desse tamanho, né? A gente tem a igreja central aqui, que é enorme, e a gente tem outras 2 ou 3 maiorzinhas, mas a maioria, essa é a realidade. O que é que você poderia dizer? Olha, pastor, há um tempo atrás, a gente conseguiu aqui uma parceria via divisão sul-americana com algumas marcas, tá? A Shure e a Yamaha. Então, hoje a gente consegue um preço muito interessante nessas marcas, tá? E por que a gente procura essa marca? Ah, Ricardo, então quer dizer que Sennheiser não é bom? É bom, sim. Quer dizer que Soundcraft não é? Sim. Por que a gente está falando dessas marcas? Porque o valor que a igreja consegue comprando isso é um valor bem mais em conta. Tá? Então, via associação, a associação vai entrar em contato com a divisão sul-americana, tá? Aí consegue um valor especial nessas marcas. Aí, lá dentro da Yamaha, a gente tem várias marcas, vários modelos. Eu estou aqui à disposição. O pastor sabe que como que a gente faz o projeto? De acordo com a realidade de cada igreja. Porque, às vezes nós temos uma igreja aqui de 300 membros, mas é uma igreja com a música muito forte. A igreja tem 300 membros, mas tem um ministério musical interessante que vale a pena investir um pouquinho mais na minha mesa de som. Eu vou precisar de um pouco mais de canais. Às vezes eu tenho uma igreja de 400 membros, que é aquela igreja que vai ter ali um piano, 3 microfones e um computador. Então, dá para fazer uma coisa mais simples, correto? Então, isso vai depender da realidade de cada igreja. O que eu recomendo de marcas, gente? Procurem sempre lojas oficiais, tá? Porque nós já tivemos problemas aqui, nas igrejas aqui ao redor. Vou citar marcas aqui, tá? Mas não degradando marcas, mas só como exemplo. Uma mesa da Behringer. Eles compraram uma mesa Behringer X32, uma excelente mesa, só que compraram do Paraguai. Tá? O que aconteceu? Deu problema na mesa, foram acionar assistência técnica. Assistência técnica pega o número de série da mesa, quando vai olhar, essa mesa não foi comprada no importador oficial do Brasil. A gente não pode consertar essa mesa. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter quanto marcas e modelos. A marca é boa? É ótima. Ela atende muito bem, desde que você compre ela pelo caminho correto. Tá? Ela vai sair barata aqui para você agora. Tá? Mas todo equipamento requer manutenção. Quando você precisar de dar manutenção nele, você não vai conseguir. Ou se você achar alguém que dê manutenção, vai ter que pagar mais caro que se você pagasse na autorizada e não vai garantir seu equipamento. Não sei se eu consegui responder muito bem a pergunta, pastor, sobre isso. Sim. Tá? Ó, só explicando para vocês, tá? O que o Ricardo falou é muito interessante. Eu não sabia da Shure, tá? Eu sabia Sim. da Yamaha. Olha, as marcas que são, que eu posso lembrar ao senhor, é Shure, Yamaha, DB Tecnologia, que é do Sul, agora esqueci exatamente onde. Ele também acabou de entrar recentemente. Aí tem a Epson, com a parte de projetores, e tem também a Samsung. Olha Tá? aí. E aí a Yamaha, se eu não me engano, engloba também a parte de instrumentos musicais. Ok. Tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Antes de comprar qualquer equipamento, né, entre em contato com o Alisson, que é o nosso TI. Inclusive, ele deu o treinamento, né? Ele está com a gente nesse processo desde o início ali da compra dos equipamentos de transmissão. Muitos de vocês tiveram treinamento com ele lá no início, né, para montagem dos equipamentos. Ele é o cara aqui da associação responsável por isso. Então, você quer comprar uma mesa, antes de comprar uma mesa, faz uma pesquisa, ok? Você pode pesquisar, lembrando esse critério que o Ricardo falou, procura um site correto, né, uma loja confiável, e aí você faz esse orçamento, mas antes de fechar, antes de votar na comissão, dá uma consultada com o Alisson. A ideia é que assim, você faça isso com uma certa antecedência, porque esse resultado, esse orçamento, ele não sai na hora, entendeu? O Alisson ele vai ter que entrar no processo, consultar a divisão, e aí envolve dólar, né, a questão do câmbio, importação, uma série de coisas, e então esses valores são flutuantes, mas normalmente
eles batem os valores orçados aqui no Brasil. Normalmente, eu não vi até agora alguém ir pelo caminho que eu estou dizendo que o Ricardo propôs e fechar de outra maneira, porque os preços são muito interessantes. Então tem esse leque. Eu só tinha na cabeça Yamaha, Ricardo. Então tem muitas opções, tá? Shure e esses outros que ele mencionou. Então antes de fechar, compra de microfone, instrumento musical, caixa de som, né, mesa de som. Então dá uma consultada, é só ligar no Alisson. Né? Depois vocês têm o contato dele, mas eu posso colocar no grupo aqui da transmissão também. Você pode fazer essa consulta, lógico, com uma certa antecedência, porque, como eu disse, não é de forma instantânea que a resposta vem. Mas vale muito a pena. Ricardo, deixa eu só responder, fazer uma pergunta aqui, ó. E a gente já volta para essa linha de raciocínio. O Anderson perguntou aqui, esse assunto é importante, tá, gente? Muito importante. Porque eu vejo que muitas igrejas não estão acertando nesse ponto aqui. Como fazer a higienização correta para não danificar o microfone? Primeiro ponto, como fazer a higienização correta? Normalmente, Ricardo, o que é que o pessoal está fazendo? O pessoal está limpando com álcool a base do microfone, né, onde a gente segura o microfone, mas não limpa a cápsula do microfone ou não tem o produto certo para limpar a cápsula e proteger contra a Covid também, né? Tem essa questão aí. Então, o que você diria em relação a isso? Olha, a maneira correta é o álcool isopropílico, tá? Uma bucha, nunca jogar direto no equipamento e nunca com ele ligado, tá? Se o microfone for sem fio, tira a bateria, tira a pilha e limpa, tá? Ricardo, mas vai passar de um culto para o outro. Então, pega um pano com álcool isopropílico, que é aquele álcool que não tem água, tá? E passa na cabeça do microfone e no corpo dele e passa para frente. É o melhor álcool que tem. Por ele não ter água, ele não vai umedecer a cápsula. Ou terminou o culto, eu quero guardar, que eu não quero que depois o microfone, depois de um tempo, fique aquela crosta em cima do microfone. Tá? Aquilo ali é normal, a saliva é corrosiva e vai criar aquilo ali. Listerine, pega um pano com Listerine também, passou no microfone e guardou ele. A melhor maneira de se higienizar o microfone, tá bom? E manter com um cheirinho agradável também, né? Porque o álcool isopropílico tem até um cheiro forte. Não pode diluir com água, senão perde o efeito, mas passou, deixou um tempinho, pode usar. Rapaz, essa aí do Listerine é novidade para mim, é uma nova luz. Cara, e quem me ensinou essa foi o pessoal da Shure. Eles fazem isso muito quando eles vão fazer shows grandes, né, que tem que passar o microfone de um para o outro, o cara fica uma pessoa só com isso. Um vidro de Listerine com álcool, com um vidro de álcool, um de Listerine e uma franela. Pegou, passou, guardou e colocou ali. Tá? Melhor coisa que tem para limpar o microfone. Sensacional. Tô vendo o Everson confirmando ali, ó. Curtiu a dica aí, Everson? Ó, e um detalhe também, sempre que puder guardar o microfone, que geralmente quando você compra um microfone, vem aquela bolsinha com sílica, né? Um pacotinho, que é quando você compra, até quando você compra qualquer equipamento eletrônico, não sei se vocês viram, tipo umas bolinhas que vêm num pacotinho de papel. Sílica Aquilo gel. ali é sílica. Oi? Sílica gel. Isso, sílica gel, que é para tirar a umidade. Na gaveta que você for guardar os microfones, deixa um pacotinho daquele dentro. Tá? Que a umidade é a pior coisa para a cápsula do microfone. Principalmente em área que chove muito, tá? Que dá umidade fácil, guarda junto, que vocês vão manter o microfone por muito mais tempo. Tá? Muito bem. Eu posso levantar mais um ponto, pastor, sobre a transmissão? Agora. Eu me lembrei agora, eu não vi as perguntas, se o senhor quiser ir depois vendo as perguntas. E passando aqui, tá? Sobre o nível, tá? Do áudio na hora da transmissão. Tá? Eu que estou lá, como diria o pastor Erlo Brau, do Velho Testamento, comecei trabalhando com as mesas de VU. Né? Ele sabia que na mesa de VU tinha a marca do 0 dB, que a gente não podia passar para lá, que estava muito alto, e não podia ficar para baixo, que estava muito baixo. Então, estava ali. Nas mesas analógicas, estilo Mackie e Yamaha, tinha o 0 dB também. É onde terminava os LEDs verdes, começava os laranjas, depois os vermelhos. Ou seja, eu tinha que trabalhar sempre no verde. Hoje, em algumas mesas, onde que é a minha marcação do zero? E também isso acontece no OBS, no vMixer e nesse software de streams e até no celular, se você tem medida. Onde que está meu 0 dB? Lá no topo. Quando já está batendo no vermelho. Por quê? São escalas diferentes.
existe o 0dB VU, 0dB FS, né? São as escalas diferentes. Ricardo, então, como que eu trabalho? Tá? A sua mesa de som, se for analógica, você vai procurar a marcação de 0dB. Ricardo, o 0dB dela é lá em cima, quando está batendo no vermelho, chegou no máximo. Então, você vai trabalhar menos 18 ou menos 12 na mesa. Tá? Ricardo, pode passar um pouco? Pode. Você vai passar 3 dB para cima ou 3 para baixo. Ou seja, um pouquinho só para cima e um pouquinho para baixo. Sempre preocupado com isso, tá, gente? Porque vocês, não sei se vocês já ouviram na internet, quando a transmissão está aquele áudio rachado, né? Parece que está muito comprimido. Por quê? Tem muito sinal de áudio entrando na placa de som. Ah, e lá no meu OBS, onde que eu vou chegar? Nunca deixar bater no vermelho. Tá? Não deixem bater no vermelho, porque saturando é defeito. Nunca... Ah, Ricardo, está batendo no vermelho, mas eu estou escutando aqui, tá legal. Coloca o fone, se vocês vão ter a diferença. Tá? E mais um detalhe, sempre confiram o sinal com fone. Tá? Que aí vocês vão ter a real noção do que está acontecendo. Ah, mas aqui na igreja estou escutando pelas caixas aqui, ó, tá legal. Ali tem muita coisa que está influenciando o seu som. A acústica da sua igreja, ou a acústica da sala. Ricardo, eu tenho um par de monitores de áudio. Ok, beleza. Mas sempre levem um fone como referência também. Tá? A não ser que eu tenha um estúdio tratado, aí se for a realidade essa, ok, beleza. Mas sempre confiram e depois lá como está chegando depois do streaming, não só na mesa de som. Porque aquele cabinho baratinho pode estar ligando da sua mesa de som para o seu computador. Ó, na mesa está legal, o cabo está quebrado, está um zumbido lá do outro lado que não sei de onde está saindo. Então sempre tenha, se você não tem condição de conferir, que às vezes você está fazendo o vídeo e o áudio, a equipe não é grande. Peça para uma pessoa, ó, dá uma ouvidinha no áudio. Antes de começar hoje, eu vi que vocês soltaram uma contagem de 5 minutos. Cara, isso é muito legal. Então, nessa contagem, se vocês for soltar na sua transmissão, já confira o áudio nela também. É aquele momento, olha, o áudio está limpo? Tá, ó, não tem rame nenhum, tá limpinho, beleza, vamos começar a transmissão daí. Já começa a contagem. A gente começa aqui com o som mais baixo. Começa com ela já no nível lá em cima. E quem estiver fazendo, quem for assistir em casa, senão vai tomar aquele susto. O áudio começa baixinho. Quando começa o boa noite, o bom dia, o áudio está lá em cima. O cara vai ter que vir no computador, abaixar de novo no celular. Começa já com o nível certinho, que aí já está tudo certo para o momento da transmissão. Tá bom? Esse é são os pontos importantes. De onde está vindo o sinal, o nível de sinal que vocês vão trabalhar e sempre manter esse sinal. Tá? É difícil mesmo. Terminou uma música, principalmente se a música é apoteótica, a música vai começar baixa e vai subindo. Hoje eu comecei a música aqui, legalzinho. Quando está lá no final da música, já está batendo no vermelho lá em cima. Certo? Aí o cara baixou o volume no computador. Aí o pastor entra para falar depois, o volume está lá embaixo. O cara vai mudar. Hoje temos muitas opções. Então, a pessoa que estiver lá, se o som tiver esse abaixa e levanta, abaixa e levanta, cara, não vou assistir isso aqui, não. Vamos sair fora. E a gente quer que a pessoa continue ali. Tem que se sentir confortável e agradável. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Estou falando muito rápido. E aí, gente, eu fiz as perguntas todas até agora. Algum questionamento aí, alguma pergunta desses pontos que foram mencionados ou qualquer outro que você queira? Vai lá, Everson. Não, tudo excelente que ele passou aí foi de... eu vou fazer isso aí certinho que ele falou, porque é top mesmo. Tinha umas coisas que eu nem sabia, principalmente na limpeza ali que ele passou. É top demais, porque o que acontece? Eles ficam passando álcool em gel ou outro tipo de álcool que está acontecendo, está danificando as cápsulas, sabe? Sim. Então, esse foi... Nossa, esse é excelente que você falou aí. E eu vou fazer sempre isso daí. Depois, o álcool em gel ele vai deixar também aquele... alguns álcool em gel que você usa, principalmente esse para mão, ele tem hidratante. E vai correr mais rápido ainda o microfone. Tá? Então, já vai acontecer isso, né? Já começar a perceber, porque a pessoa vem com álcool em gel, pega no microfone, vai começar a corroer. Então, com o outro álcool, você já tira esse hidratante que tem em alguns álcool em gel. Então, isso vai ajudar muito. Top. Legal. E onde se adquire esse álcool diferenciado aí? Em qualquer lugar ou é em loja especializada? Em farmácia você acha esse álcool. Né? É álcool isopropílico. Eu achei ele em farmácia. Isopropílico.
Perfeito, Tá? obrigado. Isso você encontra Jordana. assim, em algumas lojas especializadas. Tá? Tem um álcool Oi? que o pessoal da nossa igreja estava comprando, se vende em supermercado. Ele é um spray, a gente também estava utilizando quando saía gravar matéria para Novo Tempo. Ele é um álcool em spray, eu acho que é 70, mais de 70, tipo aerosol. Esse aí, ele é Certo. recomendado? Como é que a gente faz para saber se é correto? Porque você passa, ele seca na hora, né? E ele é bem assim, bem bacana de Então, usar, bem fácil de aplicar. dois detalhes. Por ele ser spray, a nossa tendência é aplicar direto no microfone, o que não é correto também. O bom é se aplicar no pano para ir aplicar no microfone. E se ele é 70, porque ele tem 30% de água. Tá? O isopropílico ele é 100%, ele evapora 100%. O outro ele evapora rápido, mas ainda fica úmido o local ainda. Tá? Então, até mesmo na mesa de som, vocês vão limpar os equipamentos, passa o álcool isopropílico, porque se o pano tiver umedecido e cair ali dentro de algum componente, ele não vai danificar. E no microfone é a mesma coisa. Se cair ali dentro, ele vai secar e não tem problema nenhum. Esse você pode usar, por exemplo, para higienizar o corpo do microfone. Nunca na cápsula. Esses são spray. Tá? Mas eu ainda assim recomendo o isopropílico, principalmente se for um microfone que tem a chave de liga e desliga, que é o caso do sem fio. Alguém falou aqui que é caro, né? Vamos pesquisar aí, tô curioso para saber quanto custa esse álcool aí. Ó, e o que fazer quando a cápsula molhou com álcool 70, amigo? Fazer oração e torcer para não ter estragado? Exatamente. Acontece milagre? Acontece. Qual a vantagem de você comprar um microfone bom? Vou contar o que já aconteceu comigo numa transmissão que a gente estava fazendo, pastor, do pastor Fernando Iglesias, em Taubaté, quando ele estava gravando aquela série Clamor da Meia-Noite. Júlio Flores, que o senhor vai lembrar muito bem quem era, foi passar o microfone para o outro operador. Pronto, terminou, o assistente de palco foi entregar o microfone para ele. O microfone caiu dentro do tanque batismal. Ai, ai. Foi, dentro do tanque. Ele tirou o microfone, tirou as pilhas e deixou lá em cima da mesa, junto com os outros microfones. Falei, cara, vamos esperar, amanhã liga. Quando chegou, o outro assistente fez assim, juntou todos os microfones, toma. E aí? Qual que era o microfone? Até hoje eu não sei, porque ele voltou a funcionar de boa. Tá? Então quer dizer, cara, que eu posso deixar o microfone cair dentro do tanque batismal? Não. Porque era um microfone diferenciado, com a cápsula muito boa, que resistiu isso. Ele ficou mergulhado lá dentro? Não, caiu e ele pegou. Tá? Esse microfone, depois de um tempo, ele já tirou de linha, então pode ser que depois de um tempo ele pare de funcionar. E, cara, o microfone molhou com álcool. Ele vai parar na hora? Não, não vai. Só que ele vai enferrujar com o tempo. Tá? Então, molhou. O ideal é pegar a sílica gel, colocar o microfone, não enfiar dentro do arroz, tá? Igual o pessoal fala que o celular molhou, vou enfiar dentro do arroz. Não, coloque junto com a sílica em gel para pegar um solzinho ali, ficar no calor, nunca ligar secador em cima dele também, deixa ele ali e vamos ver como que vai ficar, vai reagir depois. Mas provavelmente, para o futuro, ele vai ter uma perda de qualidade maior do que a dos outros. Tá? Ok. Essa coisa do arroz, eu já coloquei celular para tentar salvar no arroz aí. Perdeu o celular e o arroz, pastor? Olha, eu tive que levar na assistência técnica, enfim, nunca mais voltou a ser igual, né? Ó, o Gleberson, ele falou aqui, né? R$ 38 o litro, né? É caro? Gente, Então, em relação ao álcool 70, No entanto, né? Não é uma coisa que você vai acabar em um mês, né? Assim, né? Tendo em vista os custos, né? Se guardar direitinho, você vai usar esse... Isso, gente. E nós estamos falando em molhar o pano. Não preciso embebedar o pano. Nós vamos molhar ele para limpar a cápsula. Tá? E lembra de deixar ele sempre para isso. Nós vamos deixar esse álcool especificamente para limpar os microfones. Ponto. Chegou, terminou, limpou, guardo ele lá dentro, lá do meu armário, junto com meus equipamentos. Tá? Junto com o Listerine, que também sabe que não é barato. Né? Porque não adianta, sai muito melhor você comprar um vidro maior de Listerine, deixar ele guardado lá junto com álcool para fazer isso.
Bem observado aqui a Jordana, ó, seria bem mais caro ter que trocar o microfone. Fato, Exatamente. fato. Hoje, um Shure SM58 com fio, você vai achar um preço em conta no mercado R$ 750. É verdade. Só no microfone, sem a cápsula, sem o cabo. Tá? Guardando sempre tem, vai durar pro resto da vida, desde que você tome os cuidados com ele. Tá? E esse SM58, né, gente, é o clássico, né? É o bom microfone de entrada. O cara, a base dele ainda é de metal ou é de plástico agora, Simões? Metal. Metal. Ou seja, é microfone para a vida, né? O SM58 tem 52 anos, se eu não me engano, desde a sua invenção. Até hoje não mudou um componente na construção dele. Tá? É o mesmo microfone desde lá do começo até hoje. Não houve nenhuma mudança nele. Tá? É um microfone muito bom. Por falar de microfone, eu acho que é uma coisa que eu percebo assim visitando as igrejas, né? E esse é um privilégio do departamental, é de em todos os distritos usar todos os microfones possíveis, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do microfone, Ricardo, que eu acho que é importante, né? Uma vez que a gente está melhorando cada vez mais as transmissões, compramos câmeras para transmitir, isso está indo para a internet. Eu percebo que a gente vai ter que fazer em algum momento um upgradezinho em um componente ou outro. E um deles é o tal do microfone. Por quê? Eu percebo que a gente tem usado muitas marcas paralelas, que são mais baratas, mas que nem sempre trazem um bom custo-benefício. E aqui a gente tem que derrubar algumas coisas, né? Assim, por exemplo, coisa boa é coisa cara. Não necessariamente, né? Mas é muito raro você encontrar coisa boa também muito barata, né? Em termos de tecnologia, equipamento, não tem como fugir de um mínimo, né? Então, o que você poderia falar? E deixa eu só citar um exemplo aqui da época do Arautos do Rei que é sensacional, que é o seguinte: a gente chegava, você lembra, com nossas caixas RCF, 2 caixas RCF, para cantar em auditório de até 500 pessoas, 600 pessoas. Muitas vezes essas igrejas tinham equipamentos que haviam custado 100, 150, 200 mil reais, e a gente colocava nossas caixinhas de 5 mil cada uma, no máximo, acho que era menos que isso, 3 e pouco, colocava ali e o pessoal ficava olhando assim, vem cá, o Arautos do Rei vai usar essa caixa? Por que não usa a nossa? Lógico, aquelas outras caixas não atendiam a nossa necessidade das frequências, dos graves, né? E você sabe bem o que é. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso, né? Nem sempre, né, você gastar muito vai te entregar o que você precisa. Mas também a gente tem que cuidar para que o custo-benefício vale a pena, né? Pastor, existe muito hoje, tá? Vamos começar pelas caixas, o caminho correto é do microfone para as caixas. Mas como você citou as caixas aí, hoje tem uma certa moda, tá? Principalmente quando vai trocar a igreja. Reformamos a nossa igreja, eu preciso trocar o som da igreja. Eu vi que na igreja tal, eles têm umas caixinhas de som fininha, que nem aparece na igreja. Que as primeiras que lançaram foi a Bose, que foi o modelo MA12. Certo? Eu tive o prazer, o privilégio de usar essas caixas no DVD Toque Minhas Mãos, né? Do Ministério de Louvor, está escrito lá no Velho Testamento, lá atrás. A caixa é interessante? Sim. Mas quando foi desenvolvida essas caixas e por quê? Foi a necessidade das igrejas católicas, que têm um problema enorme acústico, e o foco principal é fala. Então, como aquela caixa funciona? Ela é uma caixa vertical, que é chamada vertical line. Ela não manda som nem para cima, para refletir no teto, e nem para baixo, para refletir no chão. Então, ela vai mandar aquele som só no tamanho dela, para atender a igreja. É legal, Ricardo? É. Para qual necessidade? Para igrejas que têm pouca música e muita fala. O Arautos do Rei, na época, nós tentamos usar aquelas caixas. Não deu certo. O Ministério de Louvor comprou as caixas, não deu certo. Por quê? Quando coloca música, não funciona direito. Poxa, Ricardo, então tem outro modelo de caixa?
Tem. De acordo com a sua necessidade, nós vamos fazer o projeto em cima disso. Conversem. O que a gente pode instalar? A velha boa caixa tradicional, a caixa trapezoidal. Né? Aquela caixa quadradinha, que é o modelo daquela RCF. Hoje tem aquele modelo Line, que eu coloquei aquela coluna com um monte de caixa dentro da igreja. É interessante? Como que aquela caixa funciona? Cada caixa ela tem uma abertura pequena que vai sonorizar cada setor da sua igreja. Mas é muito caro. Né? Tem igrejas que tem condição de ter? Legal. Mas desde que tenha um projeto em cima da sua necessidade, da sua realidade. Tá? Vamos falar de marcas. Tá? O senhor havia falado sobre... Alguma dúvida sobre caixa de som? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá? Existe marca de caixa melhor do que as outras? Existe. Para cada realidade também. Tá? Vamos pensar, gente, que não existe uma caixa milagrosa. Uma pergunta que eu escuto. Alguns de vocês devem ter escutado isso. Nossa, o som dessa igreja aqui, tem muito eco dentro dessa igreja. Tem alguma caixa de som que resolva isso? Não. Se o problema é acústico, a sua igreja tem muita reverberação dentro da igreja, a solução é arrumar a acústica da igreja. Com o quê? Com cortina, fazendo um tratamento acústico, que é muito caro, tá? Mas, às vezes, fica até... Algumas igrejas que eu já fui, é até difícil você ouvir o som dentro da igreja. Né? A igreja de Aracaju, por exemplo, a igreja central de Aracaju, eles tinham um problema enorme lá com a acústica da igreja. A igreja meia-lua, tinha a galeria, que ficava bem na frente da igreja aqui, né? Bem no fundo da igreja, refletia o som lá de volta. Fui lá um dia, conversamos com o pessoal, aí entrou no consenso, fizeram um projeto de caixas lá, usaram online, conseguiu resolver. Por quê? Você tirou a refletida do som que ia bem na galeria e voltava lá dentro. Resolveu. Agora, é a mesma solução para uma igreja retangular mesmo, tradicional? Não precisa disso. 2 caixas afastadas da parede, no pedestal ou pendurado por cabo, já resolveria. Tá? Então, você tem que saber a realidade da igreja. Alguém fez uma pergunta aqui? Não. Isso aqui é sobre o álcool aqui, que eu estava vendo aqui. Everson, você queria fazer a pergunta? Você abriu o áudio aí? Não, foi sim. Tá. Tudo bem. Gente, se eu estiver falando muito rápido, quiser que eu volte atrás, fala, tá? Deixa eu falar um pouco sobre essa questão de tratamento de áudio. Daqui a pouco eu leio aqui a pergunta do Anderson. Tá. Eu já vi algumas soluções bem criativas e até baratas, embora esteticamente, às vezes, você tem que ter um cuidado, senão vai ficar uma coisa muito tosca, né? Mas eu já vi, cara, usar, por exemplo, aquela bandeja de ovo, que você compra ovos. Você já viu isso? Sim. E aí você pega aquelas placas e aí você cola aquilo, né, de uma maneira, né, assim, pensada, enfim, ou algum tipo de material assim, para minimizar essa questão do rebater do som, né? Esse tipo de coisa funciona? Você já viu alguma alternativa criativa e mais barata para resolver isso? Olha, hoje existem materiais um pouco mais baratos, que tem o chamado lampete, que são placas bem mais barato que a espuma acústica, e uma solução simples que resolve muito. Geralmente as caixas de som, elas são presas na lateral da igreja, tá? Reto assim, jogando som lá para o fundo da igreja. Às vezes, se você angula a caixa um pouco para baixo, para o som bater nos membros da igreja, tá? Ela angulada um pouco para baixo, o que vai acontecer? O som vai bater nos membros e não vai voltar, que o corpo humano absorve. Tá? Isso são coisas que ajudam. A caixa de som, você afastar da parede, ela nunca deve ficar menos que 1 metro da parede, uma caixa de som. Tá? Por quê? A caixa de som, ela manda som sempre assim. Se ela está colada na parede, o que ela vai fazer? Vai bater aqui e vai voltar de novo. E isso já muda o som da igreja. Então, a gente afasta um pouco da parede, que já vai ajudar na acústica. Tá? E angulada um pouquinho para baixo. Colocar lá atrás, uma cortina que colocar lá atrás já ajuda. O senhor lembra aqueles quadros de anúncio que era de cortiça? Isso também ajuda muito. Se você colocar assim, no fundo, geralmente, visualmente, a caixa de som, o som dela vai bater aqui. A gente sabe que ela abre. Mas
eu chamo de tiro principal dela, vai bater aqui atrás, coloque alguma coisa ali no fundo da igreja para absorver. Cortiça é um negócio um pouco mais em conta. E hoje nós temos que levar bastante, preocupar com corpo de bombeiro. Tá? Então, não posso colocar material que pegue fogo, igual a camarina de ovo, né, que a gente chama de camarina aqui, aquele engradado de ovo. É legal? É. Mas qualquer fagulha pega fogo. E aí, então, é um cuidado a mais que a gente tem que tomar. Perfeito, Tá bom? perfeito. Uma pergunta aqui do Anderson, né? Sim, diga. Não, vamos ver a pergunta do Anderson aqui já. Tá. A caixa de retorno precisa ser da mesma marca? Não. Desde que ela seja boa, não precisa ser da mesma marca. E aquela coisa que o pessoal faz muito, por exemplo, a caixa de PA já não serve, aí vira retorno. Algumas caixas, que tem alguns modelos, vamos pegar, por exemplo, uma caixa da Yamaha, que é o DBR, que é a caixa de entrada deles é mais simples. Alguns modelos já tem até angulação para retorno. Dá para usar. Tá? Mas tem caixa que já é específica para PA mesmo, que a gente chama de PA. Tá? Dá para usar? Dá, desde que ela esteja na angulação correta ali. Tá? Eu não sei, voltando agora no ponto da transmissão, quantas igrejas já estão com presencial com os membros, tá? Mas uma coisa que eu acompanho em algumas transmissões, pastor, que, por exemplo, a minha igreja, eu tenho alguns instrumentos acústicos. Tá? Só um minutinho. O Vanildo queria fazer alguma pergunta? Eu vi ele levantou a mão aqui. Sim, eu queria fazer uma pergunta. Eu estou em dúvida e é o seguinte: quando nós temos uma mensagem musical lá na igreja, Certo. eu coloco o playback no computador e beleza. Só que eu tenho a impressão que o playback na live fica duplicado, porque a mesa manda, o computador manda direto para o OBS e eu tenho a impressão que o playback saindo nas caixas entra de novo no microfone. Então, Exatamente. quando você escuta, fica duplicado. Como resolver isso? Então, a sua igreja, as suas caixas estão bem próximas do retorno? São bem próximos. Mais uma dúvida. O seu OBS está tocando no mesmo computador que está fazendo a live? Sim. Provavelmente, o seu player de áudio está mandando também para o OBS. Sim. Você tem que procurar a fonte de áudio do seu OBS e deixar só a entrada de áudio, desabilitar todos os outros áudios que estão entrando lá. O que está acontecendo? O caminho dele, do computador direto para o OBS, é muito mais rápido que quando ele sai, vai para a mesa de som e volta para ele de novo. Por isso que você escuta ele duplicado. Então, no caso, para eu entender, ele teria que mandar para a mesa para daí retornar para ele. Exatamente. Tá Porque bom. se ele mandar direto, você vai ter as duas fontes. Então, ele está mandando direto, bom? porque eu ouvi depois a mensagem musical e estava duplicado o playback. Você pode ver que ele deve estar, o player que você está usando para tocar, ele deve estar lá no OBS também modulando lá. Você desabilita ele e deixa entrando só na mesa de som. Só o som da mesa de som. Beleza, então. Vou fazer esse teste amanhã lá na igreja. Obrigado. De nada. Uma outra coisa que acontece muito. Você está lá na transmissão, está escutando aquele som, está legal. Quando você vai escutar a live depois, que ficou gravada lá no YouTube, cara, mas está muito estranho. Né? Às vezes, assim, o retorno está muito alto. Lá, opa, eu posso abaixar um pouquinho o playback aqui. Aí, só que você está escutando na transmissão, a pessoa não tem essa noção, que a pessoa não está dentro da igreja. Certo? Então, por isso que eu falo, sempre preocupar com fone de ouvido. E outra coisa, louvor. Vamos cantar todo mundo da igreja. Quem está em casa não está escutando. Principalmente aqueles cultos presenciais com muita gente. Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai voltar a tê-los de novo. Tenha um microfone para pegar a reação da igreja. Tá? Principalmente em louvor. Se na sua igreja eu tenho alguns instrumentos musicais, igual violão, não sei se é o caso de algumas igrejas aí, tem bateria, pastor? Poucas. Poucas. Piano. Bom, Porque muitas vezes a gente não gosta de, por exemplo, o principal é violão, né? Oi, pode falar. Violão, teclado, isso nós temos em várias igrejas. Bateria em pouquíssimas e não acústicas, né? Sempre bateria eletrônica.
Sim, então, o violão, por exemplo, se a igreja é pequena, você já vai escutar o violão sem precisar microfonar ele. Mas você lembre-se sempre de que quem está em casa precisa ouvir esse violão também. Então, sempre preocupar, sim, em entregar um som bom, tanto na igreja quanto na internet. Eu acho que a maioria das dificuldades que a gente tem na igreja, na mixagem, não é nem a questão da fala. É mais as músicas, que a gente escuta e, poxa, essa música não ficou legal aqui. Tá? Porque na igreja está legal, porque eu estou fazendo ali para dentro da igreja, a minha referência é o som da igreja. Mas quando eu estou em casa, eu não estou sentindo a mesma pressão sonora que tem na igreja, das caixas. Certo? Algumas mesas de som, por exemplo, tem um equalizador na mesa de som. O que é o ideal? Você tirar, se eu for tirar dessa mesa de som, algumas têm a saída de gravação, o rec out, que ela não passa por esse equalizador. Tira dali. Porque o equalizador você está usando para corrigir o som da igreja. Na internet, foi o que eu havia falado lá atrás. Você não precisa tirar isso. Tá? Equalização. Eu estou equalizando o microfone pela voz do pastor ou para corrigir o som da igreja? E, cara, a minha igreja tem muito grave dentro. Eu vou tirar o grave aqui para ficar legal. Na igreja está legal. Na internet está um som de lata. Tá? Então, coisas que a gente precisa levar em conta. Assim, tem que pesar muito bem para eu atender os dois públicos que eu tenho hoje bem. Ricardo, por enquanto eu não tenho público na igreja. Está fazendo transmissão só para a internet. Coloca o fone, desliga as caixas de som da igreja, deixa só o retorno ligado e faz o som por ali. Tá? Ricardo, eu estou fazendo os dois. Sempre monitoro pelo fone. Aqui no fone está legal. Então lá na internet vai estar legal também. Sim, pastor. Interessante, importante isso que você falou aí, Ricardo, porque é um caminho sem volta. Os nossos cultos nunca mais, gente, serão somente presenciais, ok? É um caminho sem volta, tá? Mesmo que a pandemia passe, os nossos cultos, eles não serão somente presenciais. A gente vai continuar transmitindo os cultos, né? Parece que esse é um consenso, ou seja, essa orientação é muito importante, porque vai ser uma realidade híbrida, né? Você vai ter que cuidar do áudio para quem está ali e para quem vai estar em casa. Então, esse cuidado, ele será necessário e é uma coisa que veio para ficar, é algo permanente. A gente tem que adotar isso como costume, né? Não se desligar de uma coisa em virtude da outra, mas tentar pensar nas duas realidades, o pessoal de casa e o pessoal da igreja, né? Algumas pessoas falam, pessoal, tem gente que vai deixar de ir na igreja por conta disso. Eu vejo que vai ter gente que vai ter acesso à igreja por conta disso. Uhum. Gente que nunca saiu de casa para ir para a igreja é aquele cara que vai clicar ali, opa. A mesma situação que a gente tinha com as transmissões de rádio no começo, depois veio a TV e hoje a internet. Uhum. Uhum. A gente não está deixando para o pessoal ficar em casa. A gente está atingindo quem não foi ainda lá, que depois ele vai chegar na igreja em algum momento. Sem dúvida. Certo? É o seguinte, a pergunta do Gleberson aqui vai numa linha que é interessante. Por quê? A gente fez um investimento, tá, Ricardo? Só para você entender, a gente fez um investimento. A maioria das igrejas aqui, dos técnicos envolvidos nessa transmissão, eles receberam equipamentos de transmissão, câmera, cabo, né? Alguns receberam uma mesinha, alguns receberam uma placa de áudio e tal. A tendência é que a gente vá acrescentando elementos para melhorar, né, os equipamentos de transmissão da nossa igreja. Aí a pergunta do Gleberson vai nessa linha. Não seria o caso, talvez, de ter uma mesa só para live? Faz sentido isso? Ou não é necessário? Fale. Não, é o mundo ideal, pastor. Nós temos uma mesa só para live. Tá? Que é igual quando a Novo Tempo fazia as transmissões em algumas igrejas, né? Aí no Paraná nós já fizemos algumas. A gente levava o som independente para a gente fazer uma mixagem só para a TV, no caso, seria o mesmo caso da internet. A gente só tem que levar em conta que, quando eu tenho uma mesa específica para a internet, eu tenho que ter um multicabo, que a gente chama de multicabo splitado, com sinal também, o mesmo sinal. Todos os sinais que eu tenho vindo da igreja, eu tenho que entrar também na mesa da internet. Tá? Para justificar eu ter uma mesa. Porque eu tenho uma mesa para pegar só o LR
da mesa da igreja para entrar na minha mesinha de som, não justifica, que eu vou só acertar o volume ali. Então, o que eu tenho que ter ali? O microfone principal tem que estar na mesa da igreja, na mesa da live. O playback também tem que estar lá. E, nesse caso, você pode ter, nessa mesa da live, o som de ambiência da igreja. Por quê? Na hora do louvor, eu tenho como, o pessoal que está em casa sentir, como se estivesse ali, sentir a igreja cantando também. Tá? Aí você consegue, sim, ter uma reação melhor em casa. Tá? Então, é legal ter uma mesa exclusiva para live? Eu não sei quantas igrejas hoje já tem mesa digital. Em algumas mesas digitais, a gente já consegue tirar o sinal de uma para outra. Que a gente chama de split digital ali. Se não, é fazer um multicabo, que você pega o conector e tira o cabo com uma outra perna, que a gente chama. Tá? Dá para fazer? Dá. No começo, nem que pegue pelo menos o microfone do pastor, o sinal do computador, pronto, os dois microfones e o sinal do computador. Esses vale a pena se você splitar eles, dividir o sinal. É exatamente um cabo dividido. O que sai do computador, ao invés de sair uma perna, vai sair duas. Uma para a mesa da igreja e uma para a sua mesa. O microfone, mesmo caso, lá na Medusa, lá do multicabo, sai uma perna para a igreja e uma perna para a sua. Tá? Esse é o mundo ideal. Se as igrejas conseguirem fazer essa situação, perfeito. E que mesa seria essa? Oi? Que mesa seria essa? Quantos canais você acha, né? Não precisa ser igual a mesa para o presencial, né? Não. Você só tem que ter as mesmas coisas que você tem no presencial. Vamos pensar que eu tenho lá no presencial, eu tenho 4 microfones, um computador e um piano. Então, o que você precisa ter? 2 canais de computador, mais 4 microfones, 6. E o piano, 8. Uma mesa de 12 canais atenderia. Hoje eu consigo achar uma mesa analógica com 12 canais com USB. Qual que seria a vantagem desse USB? Já me eliminaria a interface de áudio no caminho, porque essa mesa eu já ligo no computador, já vira minha interface de áudio. É menos uma coisa no caminho, o menos é mais que a gente falou, menos coisa para dar interferência. Tá? A gente acha vários modelos de mesa. Vamos citar a Yamaha, a gente tem um preço diferenciado neles. Tem as mesas da Yamaha já com USB. Tá? Então, a mesa, eu acho que no mínimo de 8 canais até 12 canais. Seria uma ótima opção. Ok. Sobre essa questão da captação do ambiente, que tipo de microfone poderia atender esse tipo de captação, né? Pensando aqui nessa realidade. Aqueles microfonezinhos shotgun, sabe, que vem em cima da câmera, que o pessoal chama de microfone boom. E, na verdade, o boom não é o microfone, é aquela vara que o operador fica segurando quando está fazendo programa de TV. Né? Então, tem muita isso. Eu quero o microfone boom. Não, o microfone é o shotgun, que algumas câmeras têm em cima dele. Você já encontra algumas marcas hoje bem em conta no mercado. Esse, sim, é um microfone que você pode comprar um microfone mais em conta, não precisa comprar um microfone tão caro. Tá? Serve um SM58, Ricardo? Não. Porque o microfone SM58 é um microfone cardioide individual. Coisa que muitas vezes a gente faz que não surte efeito, pra você ter ideia. Sabe quando coloca o microfone daquele, um Shure SM58, um Sennheiser 835, no pedestal, fica 2 pessoas cantando? Só serve para dar microfonia, porque você vai aumentar o volume, senão vai ter pressão sonora nele e vai apitar. Só para isso que serve. Aquele microfone individual, no máximo, 1 palmo cantando normal, a não ser no caso do Léo, que consegue levantar o microfone lá em cima e a voz ainda chega, certo? Se não, é aqui, ó, 1 palmo da boca e pronto. Passou disso aqui, ele já perdeu totalmente o efeito dele. Ok. Tá? Então, gente, isso aqui já é um outro nível, né? A gente está falando de um nível de transmissão onde você já tem as outras coisas, né? Ou seja, você não deve procurar de imediato essa questão de transmitir o áudio da comunidade ali que está cantando, sem antes você ter um microfone decente lá na frente, os cabos tudo certinho. A gente está falando de uma realidade onde já está tudo funcionando e você quer melhorar a experiência de quem está assistindo em casa. A gente está falando de algo... também, né?
Isso, e com a igreja cheia, né? Não Colocar adianta. isso para duas pessoas cantar dentro da igreja. Exato, né? Então, para melhorar a experiência, e vocês já ouviram isso nas semanas de transmissão lá da Novo Tempo, né? Onde tem auditório, hoje não tem mais, é só estúdio, mas na época que era transmitido de igreja e a igreja estava lotada, havia microfones ali, na hora do louvor, você ouvia aquela multidão cantando, né? A congregação cantando. Isso é uma coisa bem interessante, né? Mas é um capítulo mais adiante. É para um nível já de Isso transmissão. é depois que você já tiver a sua mesinha, a sua mesa de transmissão. Tá? Não adianta eu fazer isso se eu não tiver minha mesa de transmissão. Tá? Deixar isso bem claro, que se eu pego esse microfone, ligo na mesa de som da igreja, eu vou ter um problema de microfonia. Porque eu vou estar transmitindo o som da igreja para a igreja mesmo, vai realimentar. Tá? Então, isso é quando eu tenho um... Oi? Não, perfeito. Pode concluir. Aí isso é para esse caso, tá bom? Ok. Aí eu já tenho minha mesa separada, eu já estou com meus microfones headset, tá certinho, já consegui chegar eles no ponto, o microfone sem fio. Não está dando interferência, está tudo certinho. Eu quero dar um plus na minha transmissão. Culto de sábado de manhã, a igreja está cheia. Eu tenho um louvor ótimo. Estou conseguindo equilibrar entre igreja e público, então você consegue fazer isso. Ó, a gente está indo aqui para o final, gente, então se você tiver pergunta, escreve agora, porque a gente está indo para a reta final aqui, tá? Então o Gleberson ele coloca assim, olha, a placa de áudio no PC é P2. Eu não entendi, se for por USB, não perde qualidade, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, tá? Não, eu acho que ele queria saber se o P2 tem menos qualidade que o USB. Seria isso? Talvez. Veja aí. Explica melhor, Kleber. Isso, Ricardo, sim. Ele já vem no P2 do PC, certo? Certo. Você vai lá e você vai adquirir uma placa de áudio mais potente, ele vai vir no P2. Ele não vem USB. Aquela placa. E daí, quando eu coloco o USB, ele não vou perder aquela placa de áudio que eu investi no PC? Vai. Mas por mais que você tenha uma placa boa no PC ali, por você ser P2, ela não vai ter a mesma qualidade. Porque o P2 já é desbalanceada. Perfeito. Certo. Ela já é desbalanceada. Ela é estéreo, mas é desbalanceada. Então compensa mesmo não investir na placa e colocar o interface. O interface, exatamente. Beleza, respondi. O interface, não precisa nem dessas interfaces muito caras. O interface de 2 canais já te atende perfeitamente. Você tem um áudio estéreo na internet ali. Tranquilo, obrigado. Nada. Legal. O Anderson ele coloca assim, olha, nós estamos usando a mesa das câmeras com os microfones separados, ainda na mesa analógica. É melhor continuar assim separado ou daria para usar a mesa das câmeras? Não. Vamos lá. A mesa de som é uma e a mesa que corta as câmeras, que chama de switch, é 8. Eu não sei se era isso que ele quis dizer, o Anderson. O Anderson. Fala aí, Anderson. Anderson. Sobe o microfone, manda ver. Assim, quando a gente começou a usar essa mesa de corte de câmera, a gente percebeu que dá para usar o microfone das câmeras também. Dá para captar o áudio a partir das câmeras, correto? Sim. Dá para usar também para pegar, como você sugeriu, fazer a igreja, o som da igreja. Sim. Com esse microfone? Pode. Usar o microfone da própria câmera como ambiência. Isso. Pode, fica muito bom. Só que aí você vai ter que ter o seguinte cuidado. Pelo jeito, então, a sua mesa de som sai e entra na mesa de corte de câmeras, correto? Correto. Então, você vai ter que nivelar esse som de ambiente na sua mesa de vídeo, que a gente chama no switch ali, né, que corta o vídeo ali. Porque esse áudio não vai voltar para a mesa de som do operador de internet, no caso. Entendi. Do operador da live. Então, mas pode usar assim. No momento certo, o cara vai ali, habilita ou desabilita esse microfone ali. Normalmente. Perfeito. O áudio da câmera, ele entra também no HDMI. Não é? O HDMI ou SDI. Um dos dois formatos, ou PTZ, não sei qual que é a sua câmera. Agora não vou me recordar aqui. HDMI. Vai estar o cabo HDMI dela? Isso. HDMI. Então o áudio sai junto ali. Pode usar aquilo ali quando você tiver com a igreja cheia e quando você vê que está confortável o som da igreja. Só cuidado, que eu gosto de usar alguns exemplos. Quando nós estávamos fazendo a transmissão em Belém,
o que aconteceu? Teve um irmão que percebeu que tinha um microfone na lateral da igreja. Ele fez questão de sentar debaixo do microfone para cantar mais alto, que ele achou que isso ia ser legal. Certo? Eu não consegui usar o microfone aquele dia. Eu tive que usar só o da lateral direita, porque o da lateral esquerda tinha um irmão cantando mais alto que os outros. Terminou o culto, eu tive que levar o microfone bem mais para frente para ninguém ficar próximo ao microfone. Tá? Então, tem que ter cuidado com a posição onde está a câmera. A câmera é aquela câmera que você pega de chamar de contraplano, que vai estar pegando o público da igreja, é legal. Se a câmera está muito próxima ali, algum instrumento ali, eu estou com a câmera na frente da igreja, no púlpito, ela está próxima ao retorno, ou ela está próximo a algum instrumento, então não use ela. Use principalmente as que estão mais próximos do público da igreja, tá? Perfeito. O Everson falou aqui, olha, eu acho que a igreja devia ter um número de telefone de suporte técnico, tanto de áudio e de vídeo. Bom, Everson, nós temos o Alisson, como eu falei, né? Você pode ligar. Se for em horário comercial, você liga na associação e pede falar com o Alisson, tá? Do TI. Mas eu acho que a gente consegue colocar o contato do Alisson aqui também no grupo de transmissão, tá? Então ele é o cara responsável, sim, por isso. Lógico que ele não cuida só disso, ele cuida de toda a parte de TI da associação. Então, desde transmissão, Zoom das escolas e qualquer outra situação de suporte técnico que exista, né? Ele tem contato com o IATEC. Então, ele é um cara muito atarefado. Tem o Joab também. Mas ele com certeza vai te dar um suporte, um socorro aí, assim que for possível, tá? Então, ele tem feito isso com algumas pessoas. Você pode usá-lo também. É a pessoa que nós temos hoje, o Joab e o Alisson, tá bom? Pastor, e temos Sim. um detalhe também, que nós falamos lá atrás, sobre a Yamaha. A grande vantagem da Yamaha, suporte técnico. Tá? Tira dúvidas. Não, mas você, como é Novo Tempo aí, é mais fácil. Não, já tem várias igrejas que adquiriram esse equipamento assim, eles fizeram todo o projeto para eles, deram todo o suporte para eles também. Eles dão suporte. Tá? Eu estou querendo fazer assim, 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 como que eu faço? Tá, olha, vai fazer assim, 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 assim. É esse o caminho que você faz para a sua realidade. O melhor equipamento que a gente tem para te oferecer é esse aqui. Você pode ter certeza que, em momento nenhum, eu vou te vender essa mesa aqui, ó, que ela é 75 mil a mesa dessa, sendo que a mesa de 7 mil reais te atenderia. Tá? Eles não vão fazer isso porque eles sabem que se ele fizer isso, uma igreja vai falar com a outra, isso vai chegar e eles vão perder essa parceria que eles têm com a gente. Tá? Então, é uma coisa que vale muito a pena a gente, sempre que for fazer um projeto, pensar nisso também, no nosso pós-venda, no suporte técnico e na garantia. Tá? Uhum. Perfeito. Aquele assunto que eu tinha falado naquela hora, como escolher um equipamento para a igreja, né? Uhum. Os pontos: pós-venda, suporte técnico e garantia. Tá? Conheço muitas marcas aí que hoje estão assim, no mercado. Está vendendo, está barato, mas é mesmo que a gente já sabe que foi descontinuada e que você não vai ter suporte técnico daqui a uns dias. Tem uma mesa de som aqui que ficou 1 ano e meio na garantia, aqui em São Paulo, na assistência técnica para consertar. É boa? Era ótima, mas como que eu fico 1 ano e meio com a mesa parada? Tá? Então, os cuidados que a gente tem que ter quando for comprar o equipamento. E cuidado com o equipamento falsificado. Hoje, microfones, Shure e Sennheiser, gente, tem muita falsificação no mercado. Muita. Tá? Eu peguei um Shure um dia, eu só descobri que ele era falsificado quando eu virei e vi o número de série não estava batendo. Quando eu liguei, aí sim, você percebe a diferença. Mas no nosso caso, a gente já comprou, e aí? Como é que vai fazer? Tá? Então, muito cuidado com isso. Por isso a gente fala, procure sempre os fornecedores, lojas corretas, fornecedores bons, tá? Beleza. Muito legal, Ricardo. Uma coisa que eu percebi em algumas igrejas é a questão de frequência, cara. A questão de microfonia, as famosas microfonias. O pessoal, normalmente, eles abaixam o som. Só abaixa o som e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que é básico, talvez para alguns aqui não seja interessante, mas pode fazer sentido para alguns, porque eu tenho visto esse problema em vários lugares. Frequência sobrando, com equipamento simples. Qual é
a dica que você daria? Olha, o que acontece muito hoje? Primeiro, posicionamento de caixa, já começa resolvendo muito isso, tá? A caixa ela tem que estar sempre depois do microfone. Você já vai reduzir isso. Cuidado com a quantidade de volume do retorno. Acertando isso aí, já vai tirar metade da microfonia da igreja. A outra coisa, começa a dar microfonia, o que é a primeira coisa que a pessoa faz quando está com o microfone na mão? Tampa o microfone. Você só piora a microfonia no caso ali. O que você está fazendo no microfone? Você está pegando isso e fazendo isso aqui com ele. Você está ampliando mais ainda a captação dele. Tá? Primeiro, você tem que treinar seu ouvido. Qual microfone que está vindo? É de agudo, de médio ou de grave? A maioria delas é médio ou agudo. Dificilmente você vai sentir uma microfonia de grave na igreja. Tá? Ao invés de eu ir lá abaixar o volume, vai no equalizador e tira a frequência que você está sentindo que está dando microfonia. Primeiro, você não vai dar aquele soco no som, né? Tira o som de uma vez. Se a pessoa estiver cantando, é mais desconfortável ainda. Né? Que a pessoa se perde naquilo. Se abaixou o som, né? Até a pessoa, principalmente, se abaixou o nível de não conseguir escutar o playback ou o microfone, fica desconfortável. Então, vai na frequência. Deu aqui, pip, é médio. Opa, tira um pouquinho do médio aqui. E devagar, gente. Não precisa também ir lá e, de uma vez, tira. Lógico, vou deixar também apitando e tirando. Vai com cuidado, com sensibilidade e tira ali a frequência que você está ouvindo. Melhor coisa que tem, treinar o ouvido. Um dia, se você estiver sozinho, dentro da igreja, sozinho, tá, gente? Coloca o microfone no meio da igreja. Abre o som. Começou a dar microfonia? Se você tiver um equalizador, vai frequência por frequência, para descobrir qual que é. Opa, essa microfonia é de médio, tá aqui. 1K, 2.5K, 4K. Ricardo, eu não tenho equalizador. Na minha mesa de som, vou no médio, tiro, opa, consegui resolver aqui. Opa, então já sei. Quando começar a dar esse tipo de microfonia, eu vou resolver aqui, ó, no equalizador da mesa agora. Vou deixar os outros microfones desligados, já resolvo ali, no equalizador da mesa. Tá? Então, a primeira coisa, você tem que treinar o ouvido para saber que microfonia que é. Tá? Aí você já vai conseguir resolver ali esse problema. Tá? Minha microfonia é de grave. Se não for um quarteto, a maioria das mesas de som tem um botão em cima, perto do ganho. Alguns chamam low cut, alguns chamam HPL. Tá? Deixa esse botão apertado. O que ele faz? Corta o excesso de grave do microfone. Então, você já vai matar ele aí. Tá? Esse problema de frequência você já não vai ter. Começou a dar microfonia de médio, tira um pouquinho no médio, ou de agudo, tira lá em cima no agudo. Tá? Era isso, pastor? A dúvida? Era isso aí, perfeitamente. Um detalhe. Eu tenho um retorno na minha igreja. Tá? Isso já é um negócio um pouco mais para frente, esse assunto. Qual a melhor posição para ele ficar? É na frente do cantor ou nas laterais? E aí? Você sabe o que vai definir isso? O tipo do microfone que você está usando. O microfone que eu estou usando, na caixa dele, é o microfone cardioide. O que quer dizer o microfone cardioide? Ele pega som só na parte de cima e na parte de baixo, onde eu seguro, quando eu faço isso aqui tem rejeição sonora. Aqui o som não entra. Então, onde vai ficar a minha caixa de som, a caixa de retorno? Bem na frente do cantor. É uma caixa na frente do cantor. Na caixa do manual do meu microfone, lá está escrito microfone hipercardioide. Ele pega som aqui atrás e aqui na frente. Só que dos lados, ele não pega. Onde vai ficar minhas caixas de retorno? Do lado. Tá? Então, vou ter rejeição sonora ali, não tenho retorno. Ricardo, o que eu tenho que fazer? Saber o tipo de microfone que eu estou usando. Com isso, eu defino a posição do meu retorno. Tá? Ricardo, eu não tenho mais o meu retorno. Como que eu faço, então? Chego na igreja, ligo o meu cabo de som, a igreja vazia, coloco minha caixa de retorno, coloco o microfone de costa para o retorno. Deu a microfonia? Vou virando a caixa de retorno em relação à caixa até achar a melhor posição da caixa em relação ao microfone. Outro detalhe, pastor. As caixas de som da igreja, elas estão retas ou aquele erro que eles cometem?
colocar as caixas assim. Vou colocar as caixas levemente viradas para dentro da igreja, para o som dessa caixa chegar do lado de lá e dessa caixa chegar do lado de cá. Não precisa. O som da caixa, a caixa tem que estar reta para o som atender aqui e esse atender do lado de cá. E quando eu viro, a caixa tem abertura de 120 graus. Se eu virar a caixa um pouco, ela vai mandar o som lá para o canto do púlpito. Principalmente se eu virar ela muito. Tá? O que acontece? A caixa está colada na parede, eu vou virar ela um pouquinho para ela atingir lá o outro canto. E aquela de lá para cruzar o som no meio da igreja. Não precisa, gente. A caixa de som ela tem que estar 1 metro afastada da parede e atendendo a essa fileira e a essa fileira de caixa daqui. Isso também é a coisa que você vai chegar, vai acertar. Ricardo, diminuiu bastante a microfonia da minha igreja. Tá? O cantor sempre para trás da caixa, se aquele cantor que quer cantar e andar lá na frente, principalmente com o microfone headset, tá? O microfone headset com retorno de chão não combina. Porque o microfone headset, ele é omnidirecional. Você pode colocar o retorno em qualquer lugar que vai dar microfonia. Tá? Existe microfone headset cardioide? Existe, só que ele é maior. Já viu que tem uns que são maiores? Tem uns microfones cardioides que são um pouquinho maiores. Tem aqueles que é bem pequenininho, bem discreto, mas ele é omnidirecional. Aí vai começando a ficar maior um pouquinho. Esses são cardioides. Só que, aqui que a gente estava falando naquela hora, ele já não prima tanto pelo visual. Tá? Beleza. Uma pergunta aqui do Anderson, né? Eu acho que talvez seja a última, indo para o final aqui já. Nós utilizamos caixas suspensas no teto, a caixa de retorno fica entre elas no chão, está correto? Usa um microfone sem fio. Sim, se o microfone sem fio for cardioide, perfeito. Tá? Se na igreja você tiver um equalizador ainda para usar no retorno, é melhor ainda. Tem gente que pergunta, eu tenho um equalizador na igreja, eu uso nas caixas de PA ou na de retorno? Eu prefiro usar no retorno. Que é onde eu preciso mais corrigir o som, é no retorno que no PA. Mais uma pergunta aqui, o Roberto. E quando as caixas PA ficam nas laterais, atrás dos microfones, os retornos ficam em frente das caixas? Olha, a melhor coisa que tem que se fazer é mudar a posição deles de lugar, porque não tem muito o que fazer nesse caso. Tá? Tem que voltar, tirar, conversar com a liderança da igreja. Gente, a gente precisa chegar esse microfone na linha do púlpito. Tá? Ele tem que estar da linha do púlpito para frente. E geralmente tudo acontece ali na linha do púlpito. Perfeito. Mais um ponto aqui, você falou muito de microfone aí, né, Ricardo? E assim, ó, o pessoal usa microfone na igreja, mas poucas pessoas recebem instrução de como utilizar isso do jeito certo. Eu já vi, por exemplo, na hora da microfonia, o camarada puxar o microfone e colocar para baixo. Às vezes na direção da caixa de retorno, por exemplo. Então, assim, mais a situação. E termina sobrando para a galera, para esse grupo aqui que cuida do som da igreja, né? Acredito, a responsabilidade de orientar. Fala assim, amigo, você tem que colocar o microfone desse jeito, né? Nós conhecemos um orador famoso aí, por exemplo, né, Ricardo? Você vai saber quem é, que colocava o microfone debaixo do queixo para falar. E tinha uma voz dessa tamanhozinha. E a voz pequena. Aí o sonoplasta tinha que se virar nos 30 para captar o áudio da voz do camarada, porque era uma missão quase que impossível, né? Então, que orientação tem que dar de acordo com o microfone? Dá uma pincelada nisso aí. Olha, melhor posição do microfone em 45 graus, com a boca afastado, no máximo aqui, 4 dedos ou palmo, no máximo. Tá? Uma dica que eu dou, que eu aprendi agora. A pessoa começou a afastar o microfone, começa a baixar o volume dele. Começa a baixar aqui. Opa, ele vai trazer de novo para a boca. Então o pessoal faz o contrário. O pessoal faz o contrário. Se você fizer o contrário, vai dar microfonia. Certo? Ele vai tirando, e a culpa vai ser do sonoplasta, né? Opa, gente, a gente só é lembrado quando o som está ruim. Fato. O pastor sabe. Quantas vezes, pastor, que nas viagens alguém lembrava do técnico de som?
Nossa, irmão, vocês cantaram hoje muito bem. Se desse qualquer coisinha... Eita, mas o operador só acabou com vocês hoje, hein? Eu fui fazer uma cantata uma vez, cantata do Filho Pródigo, tá? A formação antiga do Arauto, foi logo depois dos 50 anos. Terminou a programação e tinha o locutor que estava fazendo a cantata junto. O que ele fez? A caixa de retorno estava assim, ele pegou o microfone, colocou em cima da caixa de retorno e ó, saiu. E para eu descobrir o que estava acontecendo, de onde estava vindo aquela microfonia, depois que eu vi, estava lá em cima da caixa de retorno, microfone. A culpa ficou de quem? Nossa Senhora, estava muito bonita a programação, até no final o operador de som estragar o negócio todo. Tá? Então, o que eu recomendo? Converse antes com a pessoa que vai falar, gente, ó, pega no microfone, no meio do microfone, nunca em cima, na cápsula do microfone e nunca pelo cabo. Tá? Porque se tiver com mau contato, né, o conector não for bom, vai dar mau contato. O lugar de pegar é no meio do microfone, que tem ali mais de 1/3 do microfone é corpo para pegar. É pessoa cisma de pegar lá em cima, né? Vai ser cantor de rapper. Pega no meio do microfone, evita ficar manipulando o microfone o tempo todo e sempre um pouquinho afastado da boca. Fale com carinho e com amor com o cantor da igreja, que não é o Leonardo Gonçalves, que não precisa ficar fazendo isso com o microfone, tá? Então, microfone próximo aqui. Meu irmão, pode ficar tranquilo. Se estiver alto, eu abaixo aqui. Eu estou ali prestando atenção no culto. Estou prestando atenção na música. Está alto? Eu vou abaixar aqui e eu vou levantar. Tá bom? E conversa com o pastor também, para sempre estar com o microfone próximo na boca. No caso desse pastor que o senhor falou aí, nós tivemos que colocar para ele o microfone headset, né? Foi a solução. Perfeitamente. Queridos, última pergunta, né? O Roberto pergunta, Ricardo, fala de marcas de microfones menos conhecidas. Essas aqui eu confesso a você que eu não tenho ideia do que se trata. Olha, desses aqui, eu já usei Kadosh e TSI. Tá? Cassetes, eu usei uma vez, não dura, tá? Desculpa, mas o microfone que você vai comprar. Chegou até um caso aqui de um cara que veio para trabalhar com a gente aqui. Ele, mas eu comprei, pouco antes de eu chegar na Novo Tempo, eu comprei um microfone bem mais em conta lá para minha igreja. Quanto tempo que ele durou? 6 meses. Se eu for comprar um microfone de 6 em 6 meses, é melhor eu comprar um, investir uma vez só. Tá? Kadosh é legal? É. Mas a durabilidade dele, tá, é muito menor. Um microfone custo-benefício, gente, que eu gosto, tá? É o AKG. É um microfone legal, microfone sem fio. Ele gasta uma pilha, tá? Ele dura bem. Ricardo, é igual um Shure? Não, não é igual ao Shure, não é igual ao Sennheiser. Mas dessas linhas mais em conta, ele é legal. Tá? É uma boa aquisição. Legal. Ricardão, amigo, muito obrigado. Eu acho que as dicas foram bem interessantes. Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho aqui, mas vamos tentar separar esse vídeo por assuntos, assim, por dicas, que eu acho que vai ser bem interessante também. Tá? Áudio é um assunto que a gente começa a falar e vai ter, assim, para muito tempo. Porque live, não adianta a gente querer fazer uma live bem feita se a gente tiver alguns problemas de som na igreja. A gente só vai repassar esse problema nosso para o resto do mundo. Que live, a gente tem que pensar o seguinte, eu coloquei na internet hoje, tá para o mundo. Tá? Bom demais. Ó, o Gleberson falou assim, é muito boa dica, esse cara é fera, já sou fã, o Everson escreveu, né? Estamos agradecendo, todo mundo aqui agradecendo, Ricardo, o teu tempo, tá? Eu agradeço, pastor. Eu sei que a sua rotina, gente, a rotina do Ricardo é puxada, né? Ele tá ali no tempo, os 2 turnos, às vezes à noite também, trabalhando em algumas transmissões, em projetos especiais. Fala aí. Eu não sei quem acompanhou que nós estamos fazendo aqui uma transmissão às 6 da manhã, né, com o pastor Sim. BJ. BJ. E adivinha quem está lá? Então, um pouco mais cedo, né? Normalmente começa ali 7h30 no culto. Quando a gente culto. fala que começa às 6, às 6 está no ar.
às 5 já tem uma equipe trabalhando para verificar tudo aquilo, para ver como é que está. Então, tá. Olha, pastor, e para estar na Novo Tempo, às 5, né? Imagina o horário que o pessoal está acordando. Então, obrigado, muito obrigado. O Roberto falou assim, olha, muito bom ouvir suas explicações, a gente quer te agradecer de verdade e que Deus abençoe a sua vida, tá, amigo? A gente quer fazer uma oração agora, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu quero apenas reforçar um ponto para todos vocês que permaneceram aqui. Sábado, né, agora a gente vai ter o dia de jejum e oração, né? Vai ser uma ênfase especial e você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Nós estamos terminando de editar alguns vídeos que são convites dos departamentais para que em cada hora, a partir das 9 da manhã, exista uma ênfase. Durante aquela hora, a gente vai orar por aquele objetivo, por aquele pedido em especial. Então, o teu pastor vai receber, eu vou colocar no grupo da transmissão e também no grupo dos comunicadores um pacote com todos esses vídeos numerados a partir das 9 da manhã. Isso vai até às 16 horas. Por quê? Porque às 16 horas a gente vai ter a transmissão aqui da União, a vigília, né, que está sendo preparada com participação do Dr. Rodrigo Silva, vai ter música, né, vai ter a presença do novo presidente da divisão sul-americana, né, que foi eleito recentemente, o pastor Stanley Arco. Então, a gente vai ter um programa muito especial aqui a partir das 16. Então, antes disso, a partir das 9, a ideia é que a cada hora, seja no culto, seja numa transmissão, seja no grupo do WhatsApp da igreja, esses vídeos sejam colocados. Inclusive, nas transmissões do culto ali, na Escola Sabatina, a ideia é um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, para dar aquela ênfase e lembrar o pessoal de que estamos em um dia especial de oração e jejum, tá bom? Então vocês vão receber aí amanhã esse pacote, é só baixar e já se preparar aí para transmitir no sábado e os pastores também vão receber. E aí cada igreja vai usar esse material de acordo com a estratégia local. Beleza? É isso aí. Vamos fazer a oração, gente. São 20h59. Vamos orar então para encerrar aqui. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de esclarecimentos, de conversa. O nosso objetivo aqui é fazer com que a tua mensagem chegue de maneira clara, com qualidade, para o nosso público dentro da igreja e para aqueles que estão assistindo fora por meio das nossas transmissões. Muito obrigado pelo tempo aqui que cada um despendeu, especialmente o Ricardo, que separou esse tempo valioso para nos instruir. Que o Senhor o abençoe ricamente e que essa bênção alcance a todos nós. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amigo, muito obrigado, gente querida. Boa noite. Tamo junto. Fala aí. Posso deixar só uma dica pro pessoal? Agora. Ouçam música com ouvido técnico para tentar reproduzir tudo em casa, na igreja. Frequentem os ensaios de ministérios de louvor e de grupo. E lembre sempre que você faz parte do ministério também. Tá? O que você vai estar fazendo ali é muito importante para a igreja. Tá bom? Apesar de termos lembrado só na hora da microfonia, mas você faz parte desse ministério. Sem dúvida, sem dúvida. Valeu, amigo. Gente querida. Alô. Boa noite, até a próxima. Boa noite.